A maior tragédia da vida não é a morte, mas o que morre dentro de nós enquanto vivemos. O que é assassinado sutilmente pela sombra projetada de outro ser humano. O que morreu em você não foi o seu valor, mas a sua crença na integridade humana, o seu instinto mais puro, a sua espontaneidade. E essa ferida aberta que você carrega não é apenas sua. Ela é a prova do vazio existencial do narcisista que a causou. Esse vazio é um buraco negro psíquico, uma força contagiosa e autodestrutiva, que, segundo as leis mais profundas da psique, sempre se voltará para a sua origem. A maioria dos terapeutas fala sobre a sua jornada de cura e seu processo de individuação, e isso é crucial. Mas poucos têm a coragem de olhar para o destino inegociável daquele que feriu, aquele que roubou a luz para alimentar uma ilusão grandiosa. Ninguém ensina o mecanismo de autodestruição que você, inconscientemente, ativou nele ao se tornar a testemunha viva de sua falha. Fique até o final, porque nos últimos 30 segundos eu vou detalhar o símbolo arquetípico que está corroendo o futuro do narcisista neste exato momento. O símbolo do retorno da sombra. Carl Jung, o mestre da alma, nos ensinou que a vida ou o inconsciente como força reguladora simplesmente não suporta o desequilíbrio eterno e que toda sombra não integrada ou jogada sobre um inocente se manifesta não como karma no sentido popular, mas como destino, uma compulsão à repetição que se torna o anjo vingador. Se você se sente culpada, se carrega a dor da desvalorização como uma capa, entenda que essa experiência em sua vida não foi o fim da sua história, mas sim o início do colapso da história dele, o momento em que a máscara se fundiu à pele. Quando eu revelar a terceira e mais potente forma de vingança silenciosa que emana do seu processo de libertação, você entenderá por que ele nunca mais encontrará a paz que tenta roubar. Você vai descobrir o que realmente aconteceu com a alma dele quando ele tentou destruir a sua identidade, as 3 fases inevitáveis da implosão psíquica do narcisista e a única ação silenciosa que garante que a lei do retorno, segundo a psicologia profunda, seja cumprida sem que você precise levantar um dedo. Ao final deste vídeo, vou revelar o que é o complexo de Ícaro e por que ele é a sentença final para quem tenta viver sem alma, voando perto demais do sol da grandiosidade. O narcisista é, antes de tudo, um ser que falhou miseravelmente em integrar a sua própria sombra. Ele não consegue aceitar a fragilidade, a pequenez inerente ao humano. E então, em um movimento desesperado de autopreservação ilusória, ele projeta tudo o que ele rejeita em si mesmo. O medo, a imperfeição, a insuficiência, a vergonha, para fora. Você, a vítima, se torna o receptáculo dessa sombra. Ao ser ferida, você não está apenas absorvendo a dor, mas está segurando a prova viva da podridão que ele rejeitou. O erro fatal dele foi tentar transferir a falha da sua própria individuação para o seu campo de energia. Ele tentou fazer de você o seu esgoto emocional, o seu depósito de lixo psíquico, mas o inconsciente, essa força imensa e autônoma, possui mecanismos de justiça que operam fora da sua vontade consciente. Quando ele te destrói, ele não destrói você. Ele destrói a projeção que ele fez de você, a imagem que ele precisava de você para se sentir grande. E ao destruir a imagem que o sustentava, ele destrói a própria sustentação. A primeira fase do colapso é o desmantelamento do ego auxiliar. Narcisistas não possuem um centro de gravidade psíquico próprio. Eles são como satélites que precisam da gravidade de outros planetas para não se perderem no espaço. Você era a sua fonte de energia, o espelho que ele usava para refletir uma imagem falsa de si mesmo. Quando você se afasta, ou quando o seu brilho começa a se recuperar e o espelho se quebra, a realidade entra em colapso.
Ele perde o feedback que o mantinha em órbita. O que você fez ao sobreviver a ele? Você retirou a sua matéria-prima. Não é o ódio ou a vingança que o destrói, mas o vazio que retorna. A ferida que ele te causou é a cicatriz que ele terá que carregar, porque ela é o registro da falha dele em te manter cativa. A psique dele agora entra em crise de abstinência, uma dor fantasma pela fonte de energia que se foi. Isso se manifesta como ansiedade desenfreada, paranoia e uma busca cada vez mais desesperada por novas vítimas que raramente têm a mesma qualidade de luz que ele conseguiu parasitar em você. Declare: eu fecho a porta, se decidiu trancar sua vida para o mal. A segunda fase é a autópsia da imagem. Lembre-se, o narcisista vive para a persona, a máscara social. Ele não tem identidade, apenas um roteiro. Ele se cerca de pessoas que validam esse roteiro e se afasta daqueles que percebem o buraco negro por trás dos olhos. Quando ele te destrói e você sobrevive, você se torna a prova viva e andante da sua hipocrisia. Uma testemunha não apenas do seu abuso, mas da sua profunda e lamentável insuficiência humana. O que ele fez com você não é um ato isolado, mas um padrão compulsivo. Ao se afastar, você não apenas o priva de energia, mas o força a procurar outra fonte, expondo esse padrão. Cada nova vítima que ele procura, cada ponte que ele queima, não é um sinal de poder, mas uma confissão pública da sua incapacidade de se nutrir internamente. O futuro dele é destruído porque ele precisa repetir o ciclo em um ritmo cada vez mais frenético, com resultados cada vez mais superficiais, até que a máscara comece a rachar em público. O mundo pode perdoar a maldade, mas o mundo não perdoa a fraqueza, e a dependência dele da aprovação externa é a sua maior vulnerabilidade. O livro digital que ensina a usar o silêncio como arma está com as últimas cópias disponíveis. Pegue o seu no primeiro comentário. Esse é o ponto onde o inconsciente coletivo entra em ação. Jung falava sobre a sombra pessoal e a sombra coletiva. A sombra coletiva o rejeita quando ele tenta impor a sua falsa grandiosidade. A sociedade, o grupo, os amigos começam a sentir o cheiro da podridão, mesmo que não consigam nomeá-la. É um sentimento de repulsa instintiva. Você, ao se curar, reverte a projeção. A insuficiência que ele projetou em você volta para ele com força amplificada. Você, ao invés de ser o monstro que ele te chamou, torna-se a heroína silenciosa, a que carrega a verdade, e a verdade é uma espada que corta a ilusão. O futuro dele não é destruído por causa de uma maldição, mas porque ele está usando todas as suas forças para fugir da sua própria realidade. Ele gasta mais energia mantendo a mentira do que se reconstruindo. Declare: eu sou a cura, se esse ciclo de dor termina em você. O narcisista fez um pacto perigoso. Ele trocou o desenvolvimento da alma pelo poder do ego. O desenvolvimento da alma, o processo de individuação, requer que enfrentemos nossa sombra, que abracemos a dor, a dúvida e a finitude. Ele se recusou a pagar esse preço, e o resultado é o que Jung chamaria de psique empobrecida, uma alma atrofiada. O que morre dentro dele é a capacidade de crescimento, a chance de ter relações autênticas e, principalmente, a capacidade de sentir alegria verdadeira. Ele vive de prazeres superficiais e efêmeros, mas a alegria, que é profunda e nasce do ser, está morta. Ele não tem futuro porque o futuro exige evolução e ele está paralisado no passado de uma ferida infantil nunca resolvida. A sua sobrevivência é a sua condenação, pois ele agora é forçado a confrontar o espelho quebrado em todos os lugares que olha. Ele vê a sua ausência e a dor que ele causou, e por mais que tente fugir, essa imagem se repete. Não rasteje mais. Aprenda a estratégia do silêncio baixando o livro digital que deixei no primeiro comentário.
A terceira e mais potente forma de vingança silenciosa, a que realmente destrói o futuro dele, não é a sua palavra, mas o seu silêncio. O silêncio é o espaço onde a projeção não pode mais se agarrar. Quando você se cala e se retira, você o força a ficar sozinho com a única coisa que ele não suporta, a sua própria companhia, o seu vazio interior. Esvaziado da sua energia e incapaz de absorver a luz de fora, o narcisista começa o processo de implosão do vazio. É um fenômeno dramático. O mundo interior dele, que é o campo de batalha de todas as suas rejeições, começa a se voltar contra ele. As vozes críticas que ele usa para diminuir os outros se tornam vozes críticas internas, ensurdecedoras. A paranoia aumenta. O medo de ser descoberto se torna um terror constante. Digite, olhos abertos, se o discernimento espiritual chegou na sua vida. A destruição do futuro dele é, na verdade, a destruição da sua possibilidade de integrar a ânima, o lado feminino e emocional nos homens, ou o ânimos, o lado masculino e assertivo nas mulheres, de forma saudável. Ele usou você, a vítima, para tentar projetar essa parte perdida dele, buscando em você a totalidade que lhe faltava. Ao tentar te controlar e te diminuir, ele estava tentando controlar a sua própria fragilidade. Quando você se liberta, você leva consigo a chave para a única porta que poderia salvá-lo, a porta da sua própria humanidade. Essa porta se fecha, não por vingança divina, mas por escolha dele em rejeitar a responsabilidade. Ele está preso na repetição neurótica, condenado a buscar o que perdeu em você, mas nunca encontrá-lo, pois o que ele perdeu estava dentro dele o tempo todo. O livro digital que ensina a usar o silêncio como arma está com as últimas cópias disponíveis. Pegue o seu no primeiro comentário. O que o narcisista fez com você, no final das contas, foi um ato de transferência de veneno. Ele se envenenou primeiro e tentou te envenenar depois. Mas quando você busca a cura, quando você se engaja na sua própria individuação, você transforma o veneno em remédio. Você transforma o trauma em sabedoria, a ferida em poder. O seu futuro é construído sobre a rocha da verdade. O futuro dele é construído sobre a areia movediça da mentira. Ele vai continuar a voar alto, exibindo a sua máscara brilhante, mas sem a cera da substância, sem o calor humano que você fornecia. Ele é Ícaro, voando cada vez mais perto de um sol que não é seu, e o calor da realidade vai derreter as suas asas de falsa segurança. O colapso é garantido, pois o universo psíquico exige equilíbrio. Declare, eu tenho valor, se recuperou sua identidade em Cristo. A implosão psíquica, o complexo de Ícaro, é o destino de quem rejeita a própria sombra. Ícaro, na mitologia, recebeu asas de cera para escapar do labirinto, mas foi advertido a não voar nem muito baixo. Perigo da água, nem muito alto, perigo do sol. O narcisista voa sempre muito alto, na sua grandiosidade inflada, ignorando os limites humanos. O sol da consciência, que é a verdade, derrete as suas asas de cera, suas mentiras e manipulações. Ele cai, e ele cai sozinho no mar do seu próprio inconsciente. Você, ao contrário, aprendeu a voar na altitude correta, a altitude da humildade e da autenticidade. Você, ao se libertar, não precisa de vingança. A sua cura é a prova irrefutável da sua inocência e da culpa dele. Você se torna a lei do retorno em carne e osso. O que ele fez com você não te destruiu, mas destruiu a única chance dele de ter um futuro real. Eu liberei o acesso ao guia prático no primeiro comentário. Pegue o seu antes que as unidades digitais esgotem. Sua missão agora não é olhar para a queda dele, mas para a sua ascensão. Não se prenda ao ciclo de mágoa, pois a mágoa é o último laço que te conecta à prisão dele. Olhe para o seu novo horizonte.
O narcisista perdeu a sua capacidade de amar e ser amado, a sua capacidade de conexão genuína, e essa é a única riqueza que importa para a alma. Ele pode ter sucesso material, mas a miséria psíquica o acompanhará por toda a eternidade. Ele não tem futuro porque a sua alma está hipotecada à sua máscara. A sua libertação é o sinal de que o tempo da impunidade, no plano da psique, chegou ao fim. Deixe Deus me viu, se você sabe que Ele contou cada lágrima sua. A verdadeira justiça não é a punição que você exige, mas a ordem que se restaura no universo. E essa ordem é: quem vive na mentira, morre na mentira. Quem tenta roubar a luz dos outros se condena à escuridão eterna. O seu caminho agora é o caminho da totalidade, da integração das suas partes feridas. Honre a dor que você sentiu, pois ela foi o preço da sua sabedoria. Honre o silêncio que você escolheu, pois ele foi a arma que desarmou o seu algoz. E, acima de tudo, honre a si mesma, pois você é a prova de que a luz sempre vence a sombra, mesmo quando a sombra parece invencível. Para quem cansou de sofrer, deixei o mapa da libertação no primeiro comentário. Pegue o seu livro digital agora. A pergunta final que ecoa no mar onde Ícaro caiu é: o que resta quando a máscara se quebra? Resta apenas a criança aterrorizada, o ego frágil que ele tentou esconder do mundo e de si mesmo. E é essa fragilidade que ele tanto temeu que destrói todo o seu futuro. Você, ao contrário, abraçou a sua fragilidade e a transformou em força. Que a sua luz seja um farol, não um calor que ele possa parasitar. Declare: a verdade liberta, se não cai mais em mentiras. Entenda que o maior dano que o narcisista causou não foi a você, mas a si mesmo, ao se privar da única experiência que nos torna humanos, a capacidade de ser vulnerável e autêntico. Ele é um fantasma condenado a repetir a busca por uma alma que ele vendeu. Você é a realidade que ele tentou negar, a verdade que o destruirá. O manual de sobrevivência para mulheres feridas está disponível. Baixe no comentário fixado antes que esgote. O futuro dele é uma repetição vazia. O seu futuro é a criação de um novo arquétipo, o arquétipo do sobrevivente luminoso, aquele que encontrou o ouro nas cinzas. E é essa diferença que sela o destino de ambos. Qual é o seu próximo passo para garantir que você não apenas se cure, mas que você reescreva o seu destino, usando a dor como matéria-prima para a sua coroa? A única maneira de cortar o laço que ainda resta é recusar-se a gastar mais um segundo, pensando em como ele cairá, e sim, focar toda a sua energia em como você se levantará. Digite: eu sou a cura, se esse ciclo de dor termina em você. A libertação é um processo de desidentificação. Você precisa se desidentificar da dor que ele te infligiu, reconhecendo que essa dor é o mapa da sua ferida, não a sua identidade. O narcisista tenta fazer com que você incorpore a sombra dele, tornando-se o ânimos ou anima negativo que ele teme. Mas o seu trabalho é devolver a ele o que é dele por direito, sem raiva, apenas com indiferença. É a lei da conservação da energia psíquica. A energia que ele gastou em te machucar agora está presa dentro dele, sem ter para onde ir, forçada a se autodestruir. É um curto-circuito da alma. Você não precisa fazer nada. Apenas respire, cure-se e observe a lei do universo operar. O silêncio é a sua maior oração e a condenação dele. O segredo para recuperar sua dignidade está nesse material. O link está fixado, mas corre porque pode fechar a qualquer momento. Baixe o seu. Este é o momento de introspecção. Olhe para dentro e veja o monstro que ele tentou criar em você, e depois, silenciosamente, o despeça. O monstro não é você, é a projeção dele, e você não carrega mais o fardo dele. Você está livre para construir, para amar e para florescer. Enquanto ele implode, você explode em vida.
O que o narcisista fez com você destruiu todo o futuro dele, porque ao tentar apagar a sua luz, ele apenas acendeu a sua chama com mais intensidade. Essa é a alquimia da alma. Declare: eu me perdoo por ter tentado ajudar quem queria te destruir. A cura é um ato de rebeldia espiritual. É dizer não à narrativa que ele escreveu para você e começar a escrever o seu próprio mito. O mito do herói não é sobre evitar a dor, mas sobre atravessá-la. E você atravessou. Deixe um comentário dizendo qual foi o momento de maior clareza que você teve assistindo a este vídeo. Ao compartilhar, você ajuda a quebrar o ciclo de vergonha e silêncio que o narcisista tanto cultiva. Curta, compartilhe este conhecimento com quem ainda está no labirinto da dor e se inscreva neste canal para continuar a sua jornada de individuação e luz. A escuridão só vence quando a luz se cala. Não se cale. O seu futuro é agora. Não sei quanto tempo o link vai funcionar. Baixe o manual O Silêncio que Cura no comentário fixado antes que saia do ar. Link vai funcionar. Baixe o manual O Silêncio que Cura no comentário fixado antes que saia do ar. O silêncio para o qual você foi convidado a se retirar não é apenas a ausência de som externo. É, na verdade, o berçário onde a voz da sombra encontra a coragem para sussurrar. Por anos, dedicamos nossa energia psíquica a construir fortalezas externas, muros de orgulho e máscaras de complacência, a persona, para evitar o encontro com a nossa própria escuridão. Mas Carl Jung nos alertou. O homem que não reconhece sua sombra é eternamente condenado a vê-la projetada no outro. É por isso que a raiva, a inveja e o ressentimento que sentimos por aqueles que nos feriram não são apenas reações à injustiça. São ecos distorcidos de partes rejeitadas de nós mesmos que clamam por reconhecimento. Quando você aponta o dedo para o agressor, 3 dedos estão inevitavelmente apontando para você. Não se trata de absolver o mal que lhe foi feito, mas de desmantelar a ilusão de que você é apenas luz. A sombra não é necessariamente o mal. É a soma de todos os potenciais que o ego decidiu reprimir por serem socialmente inaceitáveis ou pessoalmente aterrorizantes. O processo de cura não é a limpeza de todas as manchas, mas a integração do cinza. É o reconhecimento de que a força que você precisa para se levantar não virá de um lugar de pureza intocada, mas da energia bruta e vital que reside naqueles impulsos que você escondeu. A mulher que tem medo de ser poderosa reprime sua agressividade saudável. O homem que teme a vulnerabilidade reprime sua capacidade de sentir e de chorar. A sombra se manifesta como a fraqueza que você mais despreza em si mesmo. A jornada para a totalidade exige que você desça ao seu próprio submundo. Não há atalhos, nem purificação superficial que resista ao teste do tempo. Devemos beijar o demônio que carregamos dentro, não para servi-lo, mas para desarmá-lo e entender o poder que ele aprisiona. Declare: eu sou a cura, se esse ciclo de dor termina em você. O preço de usar a persona, a máscara social que escolhemos para interagir com o mundo, é a alienação de si mesmo. Essa máscara é uma necessidade, uma interface de civilidade, mas quando ela se torna a nossa única realidade, começamos a viver não para a verdade interior, mas para a aprovação externa. O indivíduo, então, torna-se um mero reflexo das expectativas do coletivo, um fantoche movido pelos fios do medo de ser excluído. É a tragédia do homem moderno. Ele conquistou o mundo, mas perdeu a própria alma na tentativa de se encaixar. Para Jung, a neurose é o sofrimento necessário de uma alma que se recusa a aceitar sua plenitude. A dor que você sente hoje pode ser o grito do seu si mesmo, o arquétipo central da totalidade, tentando forçar o ego a abandonar a persona restritiva.
O segredo para recuperar sua dignidade está nesse material. O link está fixado, mas corre porque pode fechar a qualquer momento. Baixe o seu. Pense na neurose como uma bússola interna quebrada que, ao invés de apontar para o norte, aponta para a ferida mais profunda, exigindo que você a cure. A dor não é punição, é o convite urgente para a individuação. A individuação não é um processo de nos tornarmos melhores, mas de nos tornarmos inteiros. Isso significa integrar os opostos, a força e a fraqueza, a luz e a escuridão, o masculino e o feminino internos, os arquétipos da ânima e do ânimos. Se você é mulher e reprime sua assertividade, você enfraquece seu ânimos, aponte para o mundo da ação e da razão. Se você é homem e nega sua sensibilidade, você sufoca sua ânima, a porta para a emoção e a intuição. O resultado é um ser humano pela metade, incapaz de navegar a complexidade da vida. Declare: eu fecho a porta, se decidiu trancar sua vida para o mal. A harmonia não é a eliminação dos conflitos, mas a tensão criativa entre esses polos. É no meio dessa tensão que o verdadeiro self, o si mesmo, emerge. A psique, assim como a natureza, abomina o vácuo e a unilateralidade. A projeção é o mecanismo de defesa primário que impede essa integração. Tudo aquilo que condenamos veementemente no outro é quase sempre uma pista direta para o que negamos em nós. O narcisista que nos fere, por exemplo, pode estar nos mostrando o quão desatentos fomos em cuidar de nós mesmos, projetando nele a responsabilidade que era nossa. A cura, portanto, começa com o recolhimento das projeções. É um ato de coragem monumental, pois significa assumir a responsabilidade pelas próprias falhas, desejos e sombras. É tirar o poder do algoz externo e devolvê-lo ao seu centro. Essa é a verdadeira alquimia da alma. Não transformar chumbo em ouro material, mas transformar o sofrimento bruto da experiência em sabedoria e consciência pura. O processo é lento, doloroso e exige a morte de velhas identidades. Atenção! Restam poucos downloads disponíveis para o guia que está mudando vidas. Acesse o link no comentário fixado e pegue o seu. O mito do herói, presente em todas as culturas, é, na verdade, a descrição arquetípica do processo de individuação. O herói deve deixar o mundo familiar, o ego, enfrentar o dragão, a sombra, o inconsciente, resgatar o tesouro, o si mesmo, e retornar para integrar essa sabedoria. Mas a sociedade moderna nos ensina a ser covardes emocionais, a evitar o conflito interno a todo custo, buscando paliativos externos, consumo, relacionamentos superficiais, validação digital. Esquecemos que o portal para a transformação está sempre no lugar onde menos queremos olhar, a nossa ferida mais antiga. Declare: eu me perdoo por ter tentado ajudar quem queria te destruir. A ferida é o lugar onde a luz entra. Se você não tivesse sido ferido, você não teria a fenda necessária para o crescimento. É a rachadura no vaso de argila que permite ver o fogo interior. E o que acontece quando essa luz começa a brilhar? A sombra reage. O inconsciente não gosta de ser perturbado. Ele tentará sabotar seu progresso através de sonhos turbulentos, lapsos de autossabotagem e a repetição de padrões destrutivos. É o momento da noite escura da alma, junguiana, quando você está consciente demais para voltar para a ignorância, mas ainda não está forte o suficiente para sustentar a nova consciência. Muitos desistem aqui, voltando para o conforto da neurose conhecida. Mas é exatamente nesse ponto de ruptura, quando parece que tudo está desmoronando, que a psique está se reorganizando em um nível mais elevado. O caos é o prelúdio da ordem mais complexa. Declare vitória sobre o caos se Deus está pondo ordem na sua vida.
A verdadeira religiosidade, no sentido junguiano, não tem a ver com dogmas externos, mas com a relação direta e pessoal com o luminoso, com o mistério que reside no centro da psique. É a busca pelo significado que transcende o meramente material, o que nos liga à teia arquetípica da humanidade. É a sede por algo maior do que o ego, a busca por Deus, ou pelo que Jung chamava de si mesmo transcendente. Ignorar essa sede é criar um buraco negro na alma, que tentamos preencher com vícios e distrações. O vazio existencial não é falta de coisas, é falta de significado. E o significado só pode ser encontrado ao cruzar o limiar do seu próprio inconsciente. O que está nesse livro digital vai abrir seus olhos. Acesse o link no primeiro comentário e pegue o seu antes que acabe. O encontro com o inconsciente é sempre mediado por símbolos. Os símbolos. Os símbolos não são meros sinais, não são apenas representações de algo conhecido. Eles são pontes energéticas que ligam o pequeno ego ao vasto e ilimitado self. Eles são a linguagem dos arquétipos, manifestações primordiais da experiência humana que residem no inconsciente coletivo. Quando ignoramos essa linguagem, tratando os sonhos como lixo mental ou as sincronicidades como simples coincidências, o self não para de falar. Ele apenas muda o tom. O sussurro sutil se torna grito ensurdecedor, manifestado em doenças físicas, neuroses intensas ou crises existenciais paralisantes. O símbolo não é a coisa em si, mas a melhor expressão possível de algo que está além da capacidade de compreensão da razão pura. Pense no símbolo da serpente. Ela não é apenas um réptil, é o símbolo da sabedoria oculta, da traição, da renovação cíclica através da troca de pele e da força quitônica, ligada à terra e ao mistério. A vida moderna nos ensina a descartar o simbólico como mera superstição, mas é aí que reside a falha estrutural de nossa civilização. Negar o símbolo é negar a profundidade inesgotável da alma. O arquétipo da sombra emerge justamente desse vácuo simbólico, dessa recusa em ver a totalidade. A sombra não é puramente má, é o conjunto de potencialidades que o ego, no seu desejo de ser bom ou aceitável, rejeitou e empurrou para o porão da psique. É o irmão selvagem que vive na escuridão e cuja energia não pode ser destruída, apenas reprimida. Declare: eu fecho a porta. Se decidiu trancar sua vida para o mal. A sombra contém tanto ouro, talentos não desenvolvidos, a força bruta necessária para a vida, quanto o veneno, impulsos destrutivos e primitivos. Se você falha em reconhecer e integrar essa sombra, inevitavelmente você a projeta no mundo exterior. Quando isso acontece, o mundo se torna seu inimigo e você vê o tirano, o traidor ou o corrupto em cada esquina, sem perceber que está apenas contemplando um reflexo distorcido de seu próprio interior. A projeção é o mecanismo mais sedutor e perigoso do psiquismo humano. É infinitamente mais fácil apontar o cisco no olho do outro do que aceitar a viga que carregamos em nossa própria visão. O caminho da individuação, o único caminho que leva à totalidade, exige a recuperação dolorosa dessas projeções. Chamo isso de encarar o dragão. O tesouro da maturidade e do self está guardado pelas chamas do medo e da autoaversão. Não sei quanto tempo o link vai funcionar. Baixe o manual O Silêncio que Cura no comentário fixado antes que saia do ar. Muitos de nós, inconscientemente, preferimos a neurose, a repetição dolorosa e segura dos mesmos padrões, porque a neurose oferece a ilusão de controle. Ela é um substituto covarde da experiência real e transformadora. O homem que se recusa a ser inteiro, a integrar sua sombra e seu animus, se for mulher, ou anima,
se for homem, permanecerá eternamente preso na repetição do puer a eternus, o eterno adolescente, ou da puella, a eterna menina, vivendo de forma incompleta e dependente. Essa imaturidade psíquica se manifesta como dependência emocional crônica, medo paralisante de compromisso e a incapacidade de sustentar a própria vida adulta, buscando sempre uma figura parental substituta no cônjuge, no chefe ou até mesmo em gurus espirituais. A verdadeira liberdade não é a ausência de limites, mas a aceitação consciente da totalidade de quem você é. Liberdade, em última análise, é a disposição para carregar o peso da sua própria existência. Deixe sabedoria do alto se você quer discernimento para não errar mais. Pense na chamada crise da meia-idade. Não é uma crise de calendário, de rugas ou de bens materiais. É um chamado urgente e irreprimível do self. É o momento em que a alma grita com a força de um terremoto que o que serviu para a fase heróica da juventude não serve mais para a segunda metade da vida. O herói da primeira metade da vida busca o sucesso exterior, a consolidação, a conquista do mundo material e social. O herói da segunda metade da vida, o sábio, busca a alma, a conquista do significado interior e a confrontação com a morte. Se você está sentindo um desassossego que o sucesso material não consegue preencher, é seu self batendo a porta, exigindo que você pare de viver o mito coletivo imposto e comece a viver o seu próprio, autêntico e inimitável mito pessoal. Eu liberei o acesso ao guia prático no primeiro comentário. Pegue o seu antes que as unidades digitais esgotem. A tragédia do homem moderno é justamente essa. Ele perdeu o contato com a sua mitologia interna. Ele vive num mundo desencantado, onde o espiritual e o luminoso são reduzidos a dogma estéril, ou pior, a nada. A tarefa urgente é criar pontes de volta, retornar ao sonho, à arte, ao rito, à observação da natureza. São esses os canais que o inconsciente utiliza para enviar mensagens não adulteradas pela censura moral e racional do ego. O ego, afinal, é um complexo que adora a ordem, a previsibilidade e odeia o caos. Mas é no caos, na incerteza, na escuridão da noite da alma, que a vida se renova e que a semente do novo ser germina. Escreva: eu sou forte, porque Deus é sua fortaleza. O relacionamento com o mistério não pode ser de domínio, mas de profundo respeito. Não podemos domar o inconsciente, apenas dialogar com ele, como se dialoga com um poderoso oráculo. A grande metáfora junguiana é a do mar e do navegador. O ego é o pequeno barco de superfície. O self é o mar vasto, profundo e cheio de tempestades. O ego só pode velejar se respeitar as marés e os ventos do self. Quando a pessoa se torna unilateral, vivendo apenas de sua persona, a máscara social perfeitamente polida, a compensação psíquica vem de forma violenta, muitas vezes através de doenças psicossomáticas ou colapsos emocionais súbitos. A vida exige que essa máscara seja de tempos em tempos rasgada. É um processo doloroso e humilhante, mas é absolutamente necessário. A borboleta precisa romper a casca do casulo para encontrar suas asas. Para quem cansou de sofrer, deixei o mapa da libertação no primeiro comentário. Pegue o seu livro digital agora. Se você se sente constantemente oprimido pela expectativa alheia, é porque sua persona está muito inflada e você está tentando ser o que os outros querem que você seja, e não o que o seu destino, sua vocação mais profunda exige. O destino, na visão junguiana, não é algo fatalista, mas o potencial de totalidade inerente à alma. É a vocação para ser completo. E essa vocação sempre nos leva, por um caminho tortuoso, a confrontar aquilo que mais tememos, pois é ali, na zona de maior resistência, que reside a chave da nossa transformação.
O terror de olhar para dentro não é o terror de descobrir que somos monstros, mas o terror de descobrir que somos muito maiores e muito mais complexos do que a história simplista que contamos a nós mesmos até agora. Declare: eu me perdoo por ter tentado ajudar quem queria te destruir. O medo de ser grande é, ironicamente, tão paralisante quanto o medo de ser pequeno. O primeiro nos impede de agir com plenitude, o segundo nos prende na insignificância autoimposta. A integração da sombra não significa se tornar um santo ou um ser de luz intocável. Significa se tornar humano, aceitando a luz e a treva que coexistem em nós. É a dança eterna dos opostos, o jogo do yin e do yang dentro da psique. E essa tensão dinâmica é o que gera a energia psíquica. Sem tensão não há movimento, não há vida. A paz absoluta que o ego tanto almeja é, na verdade, a paz do cemitério. O segredo para recuperar sua dignidade está nesse material. O link está fixado, mas corre porque pode fechar a qualquer momento. Baixe o seu. Falamos sobre o arquétipo do herói, que domina a primeira metade da vida, mas precisamos dar atenção ao arquétipo do sábio, que deve dominar a maturidade. O sábio não tem pressa. Ele entende que a vida é um processo lento de cozimento da alma, uma alquimia psíquica. Ele aprendeu a ler os sinais do self no dia a dia. Quando a alma clama por sabedoria, ela não está pedindo mais informação, mas sim o tempero da experiência destilada. Observe a sincronicidade em sua vida. Ela não é mera coincidência, mas uma conexão significativa entre um evento interno, um pensamento, um sentimento profundo e um evento externo. É o universo sussurrando que você está alinhado com o seu destino, que você está no fluxo correto. Se a sincronicidade cessa, isso pode ser um sinal de que você está vivendo fora de sua órbita psíquica, desconectado de seu centro. Declare: a verdade liberta, se não cai mais em mentiras. O desafio é manter o diálogo aberto, mesmo quando o inconsciente parece falar em enigmas através dos sonhos ou de lapsos de linguagem. A paciência na interpretação e a humildade diante do mistério são as chaves para desvendar os mistérios pessoais. O indivíduo que se recusa a mergulhar nas profundezas de sua própria psique condena-se a viver na superfície das coisas, repetindo os erros de seus antepassados e carregando o peso do inconsciente coletivo sem o saber. Essa herança invisível, esse fardo coletivo não resolvido, é o que Jung chamou de complexos. Eles são pequenos centros de energia psíquica, autônomos e semiconscientes, que atuam como pequenos demônios internos ou, se integrados, como guias de poder. Se você quer a proteção espiritual que a psicologia não ensina, baixe o material no comentário fixado antes que acabe. O complexo materno, o complexo paterno. Eles moldam nossos relacionamentos adultos, nossas expectativas irrealistas e nossos medos mais profundos. Se você não os conscientiza, eles dirigem sua vida como um piloto automático defeituoso, levando-o sempre para o mesmo precipício emocional. Quantas vezes você reagiu de forma exagerada, com uma fúria ou tristeza desproporcional a uma situação banal? Não era você, o ego consciente reagindo, era o complexo, era a ferida antiga tomando as rédeas do presente. A liberdade final é conquistada quando se desmantela o poder desses complexos, não pela repressão da dor, mas pela compreensão profunda de sua origem e função compensatória. O processo é lento. Não há atalhos de 5 minutos para a alma. É como escavar uma ruína antiga, tirando o pó e a terra camada por camada, com cuidado cirúrgico, até que o templo subterrâneo de sua verdadeira identidade seja revelado. A dor é inevitável. Ninguém se torna consciente sem sofrer a perda da ilusão.
A ilusão de que a vida é simples ou de que você é apenas a imagem bonita, impecável e perfeita que projeta para o mundo. Declare: eu não volto atrás, se o seu futuro é para frente. Mas essa dor, quando assumida, é criativa. É a dor do parto, não a dor da morte. Ela anuncia o nascimento de uma nova postura diante da existência. A individuação é a jornada do herói moderno que desce ao Hades, ao submundo do inconsciente, para resgatar a si mesmo, seu potencial perdido, a joia da totalidade. E o que ele traz de volta? Não riquezas materiais, mas a capacidade de integrar a polaridade humana. Ser capaz de amar e de odiar, de ser forte e de ser fraco, de ser luz e de ser sombra, simultaneamente. A maturidade psíquica é saber que você é tudo isso, e ainda assim, ser capaz de escolher a virtude sem negar a existência do vício em seu interior. Esse equilíbrio dinâmico entre os opostos é a verdadeira saúde psíquica, a capacidade de flutuar entre a persona e a sombra sem ser destruído por nenhum dos extremos. Esse livro digital é polêmico e revela a verdade sobre eles. Pegue o seu no primeiro comentário enquanto o link está ativo. Permita-se ser misterioso para si mesmo. Não tenha medo de não se encaixar nas caixas pré-fabricadas da sociedade ou da família. O indivíduo é, por definição, aquele que não pode ser dividido, aquele que resiste à uniformização e à mediocridade do coletivo. Olhe para o seu sofrimento não como uma punição divina, mas como um guia preciso. Onde dói mais é onde você precisa curar e crescer, é onde o self está forçando a expansão da consciência. O sofrimento não resolvido se transforma em destino. É o karma que você cria ao não assumir responsabilidade pela sua própria alma, ao se recusar a escutar a voz profunda. No final, a única coisa que realmente importa é se você viveu a vida que era destinada à sua singularidade, ou se você passou a vida tentando ser o eco da expectativa alheia. É essa a verdadeira perda. Quando vestimos a máscara da persona com tanta rigidez, transformamo-nos em estátuas de nós mesmos. Perdemos o contato com a terra fértil do inconsciente. O que é rejeitado ou reprimido não desaparece. Ele se torna a sombra que nos persegue, crescendo em poder na escuridão, esperando o momento certo para irromper na nossa vida consciente. Esta repressão constante gera uma neurose silenciosa, um descontentamento que não conseguimos nomear, mas que corrói a alegria de viver. É o preço pago por tentar ser aceito, por sacrificar o ouro da individualidade pelo cobre da conformidade social. O homem que não encontra seu mito interior busca desesperadamente um mito externo, tornando-se refém de ideologias vazias ou de relacionamentos que apenas refletem sua própria falta. Deixe Deus restaura, se crê que Ele devolverá o que foi roubado. O inconsciente, como Jung nos ensinou, é um vasto oceano, e nós somos apenas pequenos barcos à deriva, temendo as profundezas. Mas é justamente no fundo, onde jazem os destroços dos nossos fracassos e os tesouros das nossas capacidades não realizadas, que a bússola da vida se calibra. A sombra não é seu inimigo, mas a parte de você que foi exilada. Ela carrega a força bruta, a paixão indomável e a honestidade que você aprendeu a censurar para caber no molde. Quando você encontra a sombra, você não encontra o mal. Você encontra a energia que estava faltando para viver plenamente. O livro digital que ensina a usar o silêncio como arma está com as últimas cópias disponíveis. Pegue o seu no primeiro comentário. Este encontro é o verdadeiro rito de passagem. Requer coragem hercúlea para olhar para o espelho e ver não apenas o herói que você deseja ser, mas também o trapaceiro, o covarde, o invejoso que você se esforçou tanto para esconder. É nesse momento de aceitação paradoxal que a projeção cessa.
Enquanto não abraçamos nossa própria escuridão, somos condenados a vê-la nos outros. O que mais te irrita ou te fascina em outra pessoa é quase sempre um reflexo de uma parte não resolvida da sua própria alma. Aquele que critica a hipocrisia alheia é frequentemente o que mais teme a própria desonestidade. Aquele que condena a fraqueza é o que mais esconde a sua própria vulnerabilidade. É um jogo de espelhos cósmico, e a individuação, o caminho para o self, é o processo alquímico de transformar o chumbo bruto da nossa natureza inferior no ouro da nossa totalidade. Não se trata de se tornar perfeito, mas de se tornar completo. Esta transformação exige que desmantelamos as muralhas da nossa persona. A persona foi útil para nos proteger na infância, mas torna-se uma prisão na vida adulta, impedindo a entrada da experiência real e autêntica. Declare "eu fecho a porta" se decidiu trancar sua vida para o mal. Todos nós carregamos o arquétipo do herói. Mas o herói moderno não mata dragões externos. Ele desce ao calabouço da própria psique para resgatar o que foi perdido. A voz interior, a vocação, o sentido. Esta jornada é solitária e inevitável. O self, esse centro ordenador da personalidade, comunica-se conosco através de símbolos, sonhos e sincronicidades. Não são coincidências vazias, mas mensagens cifradas do universo tentando nos guiar de volta ao nosso eixo. Aprender a ler a linguagem simbólica é aprender a conversar com Deus, ou como Jung preferia, com o Deus interior. Se você quer a proteção espiritual que a psicologia não ensina, baixe o material no comentário fixado antes que acabe. O sintoma, a crise, o colapso nervoso, tudo isso não é um erro da máquina, mas sim um grito desesperado do self exigindo reorientação. A vida te coloca de joelhos para que você possa olhar para cima, para dentro e para o que realmente importa. É a natureza quem força a dissolução do ego inflado para que algo mais profundo possa emergir. Na sociedade contemporânea, estamos famintos por significado, mas tentamos nos alimentar com consumo, entretenimento e validação externa. É como tentar saciar a sede da alma com água salgada do mar. Quanto mais bebemos, mais sedentos ficamos. O vazio existencial que sentimos não é uma falha de caráter, mas a ausência de um relacionamento consciente com o nosso próprio inconsciente. Desconectados do nosso mito, vivemos vidas planas, bidimensionais, enquanto a alma anseia pela profundidade e pelo mistério tridimensional. A neurose moderna é, em essência, o sofrimento da alma que não encontrou seu lugar no cosmos. É a recusa em aceitar a totalidade, a recusa em carregar a própria cruz da individualidade. Escreva "Eu sou forte", porque Deus é sua fortaleza. A função transcendental é o que Jung descreve como a união dos opostos, a síntese criativa entre o material que emerge do inconsciente e a capacidade de processamento da consciência. É o momento em que a imagem simbólica resolve um conflito aparentemente insolúvel. Você não resolve o dilema entre o bem e o mal tentando anular um deles. Você resolve integrando a tensão. A vida não é preto no branco. Ela é a mistura vibrante de todas as cores do espectro emocional e moral. O manual que eles não querem que você leia está no primeiro comentário. Pegue o seu antes que saia do ar. Essa aceitação da ambiguidade é a maturidade psicológica. Aquele que abraça a sombra se torna imune ao julgamento externo, pois ele já se julgou e se perdoou. Ele carrega a dignidade silenciosa de quem conhece a extensão de sua própria humanidade. O processo de individuação nos leva a um estado onde não somos mais controlados pelos complexos infantis. A criança ferida ainda existe, mas ela não é mais quem pilota o navio. O self toma o leme. É hora de parar de fugir do espelho. A verdade está lá, não na forma de culpa, mas na forma de potencial inexplorado.
O verdadeiro poder não reside na negação da fraqueza, mas na capacidade de suportar a tensão dos opostos sem se quebrar. É na forja dessa tensão que o indivíduo emerge, forjado pelo fogo da autoconsciência. Declare: eu não volto atrás se o seu futuro é para frente. Lembre-se, o inconsciente é a voz da natureza em você. Se você a ignora, a natureza encontrará uma forma mais violenta de se fazer ouvir, seja através do corpo, da doença ou da ruína de um relacionamento significativo. A tragédia não é falhar, mas nunca ter tentado ser quem se é de fato. Seu destino não é definido pelas circunstâncias externas, mas pela qualidade do diálogo que você mantém com a sua alma. O maior ato de rebeldia hoje é a busca pela totalidade. É o caminho menos percorrido, pois exige que você se torne o artesão da sua própria alma. O que você vai fazer com a sombra que acabou de reconhecer? Vai continuar a projetá-la no seu vizinho, no seu cônjuge, na política? Ou vai trazê-la para o círculo de fogo da sua consciência, transformando-a em energia utilizável? A liberdade custa pouco se você tem o mapa certo. Baixe o livro digital no comentário fixado. Essa é a escolha que define se você será um mero produto do seu ambiente ou uma força criativa no mundo. No final, a única coisa que carregamos é a alma que construímos. E essa alma só pode ser construída no confronto corajoso com a escuridão interior. O verdadeiro tesouro está escondido onde você menos quer olhar, no porão empoeirado da sua própria história. Mergulhe, encontre o símbolo, seja o alquimista. Deixe vitória sobre o caos, se Deus está pondo ordem na sua vida. A nossa tendência natural é a de buscar a luz, de nos afastar da dor e do desconforto. Mas a psique, como a natureza, opera em ciclos de morte e renascimento. A vida exige que morramos para as velhas identidades, para os complexos que nos aprisionam, para que o novo self possa respirar. Sem a descida ao Hades pessoal, não há ressurreição. A neurose é o resultado de tentar pular a morte. Entenda que o crescimento não é linear. É um movimento espiralado, onde revisitamos os mesmos temas, mas em níveis de consciência mais elevados. Cada crise é uma nova oportunidade para integrar mais um pedaço da sombra, para desmascarar mais uma ilusão da persona e, finalmente, para nos aproximarmos daquele centro imutável que Jung chamava de self. O self é o seu destino, a totalidade que já está em você, esperando apenas ser revelada. O arquétipo do velho sábio não é uma figura externa, mas a sabedoria acumulada dentro de você, acessível através da introspecção e do diálogo com o inconsciente. Quando você para de buscar respostas no exterior e se volta para o profundo silêncio interior, a voz da experiência ancestral se manifesta. Declare: eu sou a cura, se esse ciclo de dor termina em você. O indivíduo que alcança a individuação não é invulnerável. Ele é apenas mais resiliente. Ele compreende que a vida é feita de polaridades e que a felicidade não reside na ausência de problemas, mas na capacidade de manter a tensão entre o prazer e o sofrimento sem se desintegrar. Ele se torna um ponto de equilíbrio no caos. O segredo para recuperar sua dignidade está nesse material. O link está fixado, mas corre porque pode fechar a qualquer momento. Baixe o seu. A maior tarefa do ser humano é se tornar consciente. É acender a vela da razão no porão escuro do instinto, não para extinguir o instinto, mas para iluminá-lo e integrá-lo. Só assim você pode fazer escolhas genuínas e não apenas reagir aos comandos invisíveis dos seus complexos. O homem moderno perdeu o contato com o ritual e o símbolo, e por isso perdeu a linguagem capaz de expressar as realidades da alma. Nossas crises espirituais são, na verdade, uma falha de simbolização. Precisamos de novos ritos,
novas imagens, novas metáforas para dar sentido à nossa dor e ao nosso propósito. É por isso que a análise dos sonhos é crucial. Os sonhos são as portas reais para o inconsciente, a forma mais pura de comunicação do self. Eles não mentem. Eles revelam onde você está de verdade, não onde o seu ego gostaria de estar. O que é que seu último sonho está tentando te dizer sobre o caminho que você está evitando? O medo de sonhar é o medo de enfrentar a verdade que se esconde sob a superfície da vida cotidiana. Escreva Justiça Divina se crê que o tempo da impunidade acabou. A culpa, essa tirana moderna, é muitas vezes apenas a sombra da nossa própria ambição não vivida. Sentimos culpa por não sermos quem deveríamos ser, mas esse quem deveríamos ser é quase sempre uma imagem imposta e não o nosso self autêntico. A libertação vem quando trocamos a culpa pela responsabilidade. A responsabilidade de ser quem somos integralmente. Não lute sozinha. A estratégia espiritual está no livro digital do primeiro comentário. Pegue o seu. Este é o convite final. Mergulhe no seu mito. Você não é apenas uma vítima das circunstâncias. Você é o protagonista da sua própria epopeia. E o herói só se torna herói quando aceita o chamado para a aventura, que é sempre, invariavelmente, uma jornada para dentro. O retorno à casa é o retorno ao self. E ao encontrar esse centro, você se torna capaz de irradiar a luz da sua totalidade para o mundo. Você não precisa mais de aprovação externa, pois a sua fonte de valor reside em você. O paradoxo supremo da psicologia junguiana é que quanto mais você se torna você mesmo, mais universal você se torna. Sua singularidade é a sua conexão com toda a humanidade. Se você chegou até este ponto, é porque seu inconsciente ressoou com essa verdade. Você não está aqui por acaso. Sua alma está exigindo o próximo nível de consciência. O silêncio é sua maior defesa. Aprenda a usá-lo baixando o material no topo dos comentários. A tarefa não termina. A individuação é um processo contínuo, um trabalho de vida. Mas o mapa está agora em suas mãos. O que se exige de você agora não é perfeição, mas presença. Presença para a sua dor. Presença para a sua sombra. Presença para o seu potencial. Declare: eu me perdoo por ter tentado ajudar quem queria te destruir. Aceite a escuridão, pois somente quem conhece a própria noite pode verdadeiramente apreciar o nascer do sol. A alma exige verdade, não conforto. Se este mergulho profundo na psique tocou em alguma ferida antiga ou acendeu uma nova chama de consciência, deixe seu comentário abaixo. Compartilhe o símbolo ou a metáfora que mais ressoou em você. Sua experiência é a validação de que o diálogo com o inconsciente é real e vital. Inscreva-se no canal para continuar a sua jornada rumo à totalidade. Não estamos apenas produzindo vídeos, estamos construindo um espaço para o despertar da alma. Aceite o seu destino e torne-se quem você é. O que realmente encontramos não está na superfície do mundo, mas no centro silencioso da nossa alma. A jornada mais longa não é a travessia de oceanos, mas o mergulho na escuridão que carregamos. É ali, nesse poço de memórias não digeridas e medos não nomeados, que reside a matéria-prima da nossa verdadeira totalidade. O ego, em sua eterna busca por aprovação externa, nos convence de que a paz é a ausência de conflito. Mas o sábio sabe que a paz duradoura é a integração do conflito interno. Você viu a máscara cair, não a do outro, mas a sua própria, aquela que disfarçava a dor em aceitação forçada. Lembre-se, o inconsciente não perdoa o que é negligenciado. Ele apenas intensifica os símbolos até que a alma seja forçada a prestar atenção. O símbolo final dessa jornada é você. Você não é a ferida, mas o alquimista que transforma chumbo em ouro. Você não é a vítima, mas o curador do seu próprio templo.
O que o silêncio lhe revelou que você não ousava ver? Qual será o próximo arquétipo a ser despertado para que você finalmente ocupe o trono da sua própria vida? A única muralha que precisa ser derrubada é aquela que você construiu entre quem você é e quem você está destinado a ser. Se esta jornada tocou o abismo que você estava prestes a ignorar, se estas palavras ressoaram com a sua busca pela individuação, então você não está sozinho nessa aventura de autoconhecimento. Deixe seu comentário contando qual foi o símbolo mais forte que este vídeo despertou em sua mente. Sua experiência ilumina a de outros. Curta, inscreva-se e compartilhe este mergulho com aqueles que também estão prontos para descer ao poço da própria verdade.